Graças a Deus, pessoal, bom dia. Quero apenas comunicar que o apóstolo Canuto não vai poder ministrar o café espiritual essa semana porque ele está na Bolívia, está em missão lá na Bolívia. Então nós vamos ficar sem as palavras dele, né? Mas quero dar aqui uma palavra rápida, que está lá em Mateus 17, um milagre que poucos se recordam, que é de uma passagem quando Jesus teve que pagar imposto, né? Junto com Pedro, ele pagou imposto aos coletores de impostos. E foi um milagre que parece até mesmo um conto de fada, né? Uma fábula. Por isso que muita gente até nem considera e nem se recorda desse milagre, que foi quando Jesus disse para Pedro assim: vai ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, ou uma estáter, né? E pegue-a e a entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Então Pedro foi até o mar, lançou o anzol, pescou, e veio um peixe. O primeiro peixe que ele pegou, abriu a boca e ali tinha uma moeda. Aquela moeda ele usou para pagar o imposto de Jesus e dele mesmo, de Pedro. E algo que me chamou a atenção não foi esse milagre de ter uma moeda dentro da boca de um peixe, mas é do próprio Pedro ter crido nessa palavra de Jesus, que haveria de acontecer exatamente do jeito que ele falou, e ter se movido nesse sentido, entendeu? Ele acreditou e ele foi. Ele foi fazer aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Ele creu, né? E a palavra de Deus lá em João, deixa eu abrir aqui, João 6, fala qual que é a obra. Jesus ele responde os discípulos dizendo qual que é a obra de Deus que nós devemos fazer, né? Alguns que estavam seguindo Jesus, eles queriam seguir Jesus apenas porque Jesus tinha pão para dar, né? Mas Jesus falou assim para eles: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os milagres, os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, né, que é o próprio Jesus. Então é impressionante como que Pedro se movia em relação a tudo que Jesus pedia para ser feito, né? Jesus disse para Pedro andar sobre as águas, ele andou, por mais que fosse 3 passos, mas ele andou, não teve outro registro, né? Jesus pediu para Pedro lançar suas redes mais fundo, e ele disse, né, eu pesquei aqui, tentei pescar aqui a noite inteira, não pesquei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar, né? Então ele acreditava, ele cria em Jesus, né? Ele sabia quem era Jesus. Então eu acredito que o maior milagre que nós podemos ter em nossas vidas vai depender se a gente crê ou não, né? Muitas vezes Deus pede para a gente orar por alguém para que a pessoa seja curada, e a gente não crê, né? A gente duvida, a gente joga para cima da pessoa a responsabilidade às vezes, né? Você até ora, mas com incredulidade, e diz assim: bom, quem não teve fé para ser curado foi a pessoa, porque eu orei. Mas na verdade a sua fé também pode curar a pessoa, entende? Eu creio nisso. Então eu creio que essa é uma palavra que pode nos mover para uma direção diferente. Jesus não veio para nos dar um pão que perece, mas ele é um pão imperecível, né? Ele já tem um selo de aprovação. O que a gente precisa é crer em Deus. Essa é a obra: crer em Deus, crer em Jesus, né? Crer naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, para que os milagres que a gente tanto espera aconteçam. A gente só tem que se mover favorável à palavra que nos foi dita. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.